Olá, tudo bem? Eu me chamo professor Omar Jorge Sabag, sou da Unesp de Ilha Solteira e vim apresentar aqui no 8º Simpósio da Ciência do Agronegócio 2020 o trabalho intitulado Eficiência no cultivo de tilápias, aplicação da análise envoltória de dados. Bom, então inicialmente, como aspecto introdutório, nós tivemos aqui no Brasil, em 2018, mais de 722 toneladas de peixes de cultivo, com crescimento de aproximadamente 4,5% em relação ao ano anterior. Isso segundo dados aí da Peixe BR. Quando se fala no conceito de produtividade, então, na verdade, ela tem uma relação direta com um baixo nível de eficiência. E para isso nós temos que entender que a eficiência nada mais é do que o desempenho de uma unidade produtiva. Para isso, então, nós temos uma análise DEA, que é uma ferramenta gerencial, ou análise envoltória de dados, que trabalha com a metodologia multicriterial. E aí, é claro, esta metodologia ela serve em nível de gestão, considerando um conjunto de variáveis decisórias a quem produz. Então, o principal objetivo deste trabalho foi mensurar a eficiência do cultivo mensal de tilápia, isto em sistema intensivo de produção. Então, em termos de ferramental metodológico, este foi dividido em 6 etapas, sendo a primeira delas uma amostragem intencional, ou seja, escolhemos um psicultor empreendedor, isto no ano de 2018, conforme um estudo de caso, né? Com o seu sistema produtivo em produção intensiva da espécie Oreochromis, isto no município de Santa Clara do Oeste, na região extremo noroeste paulista. E aí, segundo as DMUs, o que nós chamamos unidades tomadoras de decisão, nós consideramos os meses do ano de janeiro a dezembro de 2018. Para isso, nós trabalhamos então o modelo CCR dentro da análise IDEA, que na verdade representa uma variável constante de escala, ou seja, isto ajuda a discriminar realmente os meses que foram mais eficientes em relação aos que não foram eficientes. Dando sequência, então, nós trabalhamos com 6 variáveis, sendo 5 inputs e 1 output. Ou seja, como inputs, nós trabalhamos o custo dos insumos, né, sobretudo da ração, também a taxa de conversão alimentar, a biomassa, o descarte dos animais e, é claro, a produção como output. E, por fim, aí, escolhemos a orientação input neste modelo DEA, ou seja, esta orientação ela prevê a minimização dos insumos sem alterar a quantidade produzida. Muito bem, então como principais resultados, se vocês forem observar nessa tabela, com algumas análises breves e estatísticas que nós temos, percebam que nós temos valores muito distanciados entre o mínimo e o máximo. Isto, evidentemente, sugere, é claro, essas diferenças entre os meses de cultivo, sugerem para que existam diferentes classes de eficiência. Tanto é que as classes de eficiência, elas tiveram aí valores entre 60% e 100%, das quais 67% tiveram aí níveis de eficiência acima de 90%. Então, se a gente for observar, a eficiência média no sistema de cultivo, ela foi de 93%. Isto com um importante destaque, que em 6 meses ao longo do ano, distribuídos, nós tivemos 100% de eficiência no sistema de cultivo. Então, se vocês observarem aqui neste breve gráfico, os meses que estão com a barra verde, por exemplo, abril, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro, tiveram 100% de eficiência. Os demais meses, evidentemente, tiveram níveis inferiores de eficiência. Então, por exemplo, o mês 1, né, DMU1 ou mês de janeiro, teve 78,5% de eficiência. Então, nós temos que corrigir isso em relação ao conjunto de variáveis em 21,5%. Ok? Então, como conclusões gerais do nosso trabalho, nós temos que o método DEA, na verdade, ele favorece um conjunto de práticas específicas que levam à eficiência de quem produz. E quando se fala em boas práticas, nós temos que pensar em otimizar os insumos a quem produz. Por exemplo, o consumo de ração,
Inclusive, é um dos principais itens do custo operacional efetivo. Além disso, também, esta técnica, ela avalia o ranking, ou seja, ela diferencia o melhor mês de cultivo dentro de uma análise periódica. E, por fim, pode sugerir, em futuros estudos, o índice de Malmix. Por exemplo, avaliar a tecnologia com a produtividade para mais de um período. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Deixo meus dados de contato e fico à disposição aqui para todos vocês.